Estou aqui com a minha parceira em mais um episódio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Débora Pereira e nós estamos hoje aqui para falar sobre um assunto muito importante que impacta demais na vida das famílias. Temos vários clientes com essa situação e nós juridicamente damos esse suporte. E hoje nós estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, uma amiga querida, a doutora Juliana, que vai falar conosco sobre autismo e inclusão. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco mais de informação, de conhecimento, né? Realmente um tema assim, muito importante para a gente trabalhar, conversar um pouco. Então, eu já estou assim nessa área já, né, há mais de 10 anos aí, trabalhando com as famílias, com inclusão, com atendimentos. Eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, em reabilitação cognitiva, estou me fazendo pós-graduação também na área de análise do comportamento aplicado ao autismo e já venho todos esses anos me especializando, né, com os atendimentos para crianças, para famílias, avaliações para diagnósticos também. Bom, vamos lá. Primeira questão, né, que a gente gostaria de diferenciar para o público, para eles entenderem, qual que é a diferença da psicóloga para uma neuropsicóloga? Certo. Bom, então a psicóloga, né, para a gente ter a formação de psicologia, nós estudamos aí por volta de 5 anos, para a gente poder fazer os atendimentos clínicos, né? Então, dentro do atendimento clínico, nós escolhemos algumas abordagens, cada terapeuta escolhe a abordagem que vai se identificar para traçar ali a linha de tratamento, a linha de atendimento, e aí o psicólogo vai dar esse suporte de atendimento dentro da parte emocional, dentro da parte de humor, de comportamento, né? Então, a gente fala na psicoterapia. O neuropsicólogo, ele se especializa para estudar um pouco mais sobre a ligação, né, do cérebro com o comportamento. Então, quais são as funções cognitivas que podem estar afetadas, qual é o impacto que as funções cerebrais têm ali, né, na vida do paciente, na vida da pessoa, e aí ele faz essa junção, né, do cérebro com o comportamento humano, para a gente poder aprofundar um pouco mais e fazer a leitura um pouco melhor assim do paciente, da pessoa, conforme ele vem trazendo as queixas para nós. Interessante. Na advocacia a gente também tenta demonstrar sempre a diferença do profissional que se capacita, se especializa em algo mais específico e do que é mais generalista, né? E a gente sempre fala, é muito importante que você que tem um problema mais específico, né, uma necessidade mais específica, procure um profissional que tenha uma capacitação de especialização para poder, né, te ajudar na solução desse problema. Então, isso é muito interessante para quem está nos assistindo, para entender. Quanto mais especialista for o profissional, melhor vai poder, né, buscar a solução ali realmente. Perfeito. Eu acho que em todas as áreas, né? A gente observa médicos, advogados, psicólogos. A especialização é muito importante para realmente, que a gente fala, né, dar o melhor resultado para o cliente. Sim, com certeza, né? E você pode dar um exemplo, assim, que você trataria especificamente, assim, melhor, um exemplo de comportamento mesmo, para ficar de fácil entendimento, sabe, para quem está assistindo? Então assim, a pessoa está fazendo o atendimento, né? Então assim, já buscou o acompanhamento, né, dentro ali da sessão, porque vem identificando talvez um possível atraso na criança, ou uma agitação muito grande, uma hiperatividade, ou a criança não está absorvendo o conteúdo. Então, talvez ali, enquanto psicólogo, nós vamos trabalhar um pouco mais a psicoeducação das emoções, da regulação dessa criança, ver o quanto que a parte emocional pode estar interferindo impactando no desenvolvimento da criança de uma forma negativa. A gente vai dando esse suporte para a criança. Porém, dentro, né, dessa intervenção,
a gente pode achar necessário fazer uma investigação mais profunda se esses comportamentos não podem estar associados a um atraso no desenvolvimento, a algo mais neurológico, a um possível transtorno. Né? Então, aí muitas vezes eu até falo para a família, a gente pode iniciar a intervenção, mas há uma suspeita que pode ter algo a mais ali por trás. Então, tem casos que a gente inicia primeiro a intervenção para ver como que a criança vai responder a esse tratamento, né? E aí depois a gente faz uma avaliação se for necessário. Tem casos que a gente já inicia primeiro com a avaliação mesmo, já fazendo a aplicação de testes, aplicando alguns protocolos do desenvolvimento, para ver o quanto que a criança está atingindo, né? Esses marcos do desenvolvimento, se ela está em atraso, se está dentro do esperado, para que a gente possa fazer uma leitura melhor, né, dessa criança. E aí a gente vê a necessidade realmente de estar ampliando a investigação, muitas vezes com outros profissionais da área, com fono, com terapeuta ocupacional, com físio, avaliação com neuropediatra ou com psiquiatra, porque de repente ali nos protocolos que a gente aplicou na criança de avaliação já foi identificado que tem características e sintomas de um possível transtorno, de um possível atraso. Então a gente já encaminha e já direciona para o tratamento, para as intervenções. Bom, então o nosso tema é o autismo, né, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista. O que seria o TEA? Bom, o transtorno do espectro do autismo, né, ele é algo do neurodesenvolvimento, né? Então, ele é uma condição do neurodesenvolvimento da pessoa. Então, a gente fala que ele é um espectro, porque dentro desse espectro, o indivíduo ele pode se comportar de maneiras diferentes, né? De várias formas ali o indivíduo pode se comportar com comprometimento ou prejuízo em algumas áreas, que seria na área da comunicação social e alguns interesses restritos e repetitivos, né? Então, quando a gente fala em autismo, ele não é caracterizado, né, uma doença, justamente porque ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa já nasce com autismo, né, porque é uma condição neurológica do cérebro, é uma forma que o cérebro tem uma maneira diferente de processar as informações ali. E aí se caracteriza dentro desse espectro, podendo se apresentar de várias formas, características e sintomas. Mas nós temos dois pontos principais ali, que são os sinais, né, de prejuízos mais significativos, que é dentro do comprometimento ali na comunicação social, né, que depois a gente vai estar explicando um pouco melhor, e dos interesses restritos e repetitivos, então quanto que a criança ali se interessa por algo mais restrito, mais repetitivo também. Bom, a pergunta, a próxima já respondeu, né? Se a pessoa já nasce ou se ela desenvolve, né, o autismo, então ela já nasce com essa... Isso, ela já nasce com essa condição, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento, como eu falei, então ela já nasce com essa condição. O que pode acontecer em alguns casos, que nós temos também, é da gente ter o autismo regressivo, né? Então, o que é o autismo regressivo? Quando a criança chega lá até por volta dos 2 anos de idade, a criança está com um desenvolvimento normal, considerado, né, dentro do desenvolvimento de uma criança típica, atingir os marcos do desenvolvimento para a comunicação, para a parte motora, né, os marcos sociais ali, cognitivo, emocional. E aí, com 2 anos, o cérebro passa por algumas podas neurais, podas cerebrais. Então, é como se assim... A gente compara muito assim como se fosse uma árvore, né? Para que a árvore possa crescer e dar frutos, a gente precisa podar. O cérebro funciona dessa mesma maneira. E por volta dos 2 anos de idade ele passa por essa poda importante. Porém, muitas vezes pode ser que essa poda aconteça de uma forma aí, né, errada, né? Pode ser que aconteça a poda daquele desenvolvimento que a criança já desenvolveu. E aí vai acabar podando a parte do desenvolvimento que a criança já adquiriu na comunicação, que já adquiriu na parte motora, que já adquiriu no contato visual. Então os pais começam a procurar, né, pelo médico com essa preocupação. Meu filho fazia tudo e agora não faz mais. Né? Então esse é um ponto assim, muito importante, porque a criança vinha desenvolvendo conforme o esperado e de repente ela estaciona e regride. Então pode ser caracterizada aí um autismo regressivo. Eles sentem um impacto na rotina mesmo, né? Sim. Entendi. Eu achei muito interessante
destacou pra gente que não é uma doença, né? Porque culturalmente é bom a gente entender, né? Sim, sim. Como a gente fala sobre isso, como a gente chama, até nós, né? Nós somos advogados, então a gente não entende tecnicamente, a gente tem um pouco de dúvida na hora de falar sobre isso mesmo, né? O que a pessoa tem. A gente escuta hoje em dia as pessoas falando que é uma doença, a gente escuta muito, tanto na internet quanto no dia a dia, quando a gente está falando, né, sobre o autismo. Sim, sim, a gente escuta que é uma doença e eu recebo muitas famílias que me perguntam se vai ter cura também do autismo. Né? Então, assim, o autismo, ele não tem cura, justamente porque ele não é uma doença, então a gente não trabalha com a cura do autismo. A gente trabalha com o tratamento para que o paciente tenha qualidade de vida, para que desenvolva as potencialidades e que ele vai conseguir seguir ali, né, para chegar onde precisa, né, com todo o suporte necessário, mas a gente não fala em cura do autismo. Entendi. Nossa, eu imagino o tanto de pais que devem ir buscando uma cura, ao invés de... E aí eles também têm que ser, né, educados, né, sobre o que está acontecendo ali, para entender que isso vai ser um estilo de vida. Exatamente, eu já cheguei a acompanhar crianças que eu avaliei, que fechou o diagnóstico de autismo, né, tanto comigo, com médicos, porém a criança veio em intervenção, né, com a equipe, teve uma evolução tão grande, tão significativa, que os sinais ficaram muito sutis, ficaram muito leves, essa criança passou a não ter mais assim, crises, né, ela conseguiu se adequar socialmente. Então os pais assim, Juliana, eu quero uma reavaliação porque eu acho que foi errado o diagnóstico do meu filho. Não tem mais. Acho que ele não tem mais autismo, né? E aí os pais ficam com essa dúvida, com esse questionamento. Não, mas ele era assim, agora não é mais. Então tem que explicar que é porque a criança vem sendo acompanhada, que os estímulos, né, contribuíram no desenvolvimento dessa criança, que hoje ela dá conta de se regular, né, de se organizar, né, sensorialmente falando, todos os sentidos, mas a gente acaba enfrentando esse tipo de situação também. Entendi. Bom, quais são as características do autismo? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns prejuízos que podem acontecer. O autismo, por ele ser considerado um espectro, né, ele tem vários sinais e várias características podendo se apresentar de maneira diferente de um indivíduo para outro. Mas, como eu disse, tem dois pontos principais que a gente precisa se atentar aos sinais aí de alerta até. Então a gente fala em prejuízos na área da comunicação social, como que esse prejuízo ele é caracterizado, né? Então, muitas vezes a criança se apresenta com pouco interesse em estar interagindo ali socialmente. Então ela pode ter pouco ou nenhum interesse de se comunicar socialmente, não ter iniciativa nessas relações sociais, né? Ela pode se apresentar com uma dificuldade até em seguir um pouco de regras, um pouco de comandos, porque dentro dessa vivência social nós precisamos seguir algumas regras, né? A gente precisa se adequar. Então às vezes a criança ali ela quer brincar um pouco mais do jeito dela, muitas vezes ela acaba se isolando por isso. É muito comum, né, chegar na clínica, meu filho ele brinca bem, mas ele brinca mais sozinho, né? Porque tem algo muito significativo dentro do autismo que a gente fala em atenção compartilhada, né? O que é atenção compartilhada? O quanto que a criança consegue compartilhar o seu interesse. Então, isso a gente vê desde bebezinho. Se você pegar um bebezinho, ele já está compartilhando a atenção com você. Você pega um objeto, o bebê ele compartilha com o olhar para onde você vai. Se você pega uma criança típica que vem se desenvolvendo, ela tem um contato visual ali com você, muitas vezes parece que ela quer até fazer uma guerra de olhares com você, ela vai te olhando, vai te seguindo ali pelo olhar, né? Então, desde bebezinho a gente já acompanha que o bebê vem desenvolvendo essa atenção compartilhada porque é algo biológico, é algo, né, natural do ser humano. A criança com TEA ela pode ter essa parte prejudicada, então o interesse dela muitas vezes não está no outro. O interesse dela está muitas vezes no objeto que ela está mexendo, naquele brinquedo, né, naquilo que ela viu dentro do contexto dela que para ela, né, tem um significado, é importante. Então isso pode ser um grande prejuízo também caracterizado.
Você falando aqui, quem convive com criança vai identificar isso, né? Eu me lembrei, assim, do quanto a criança, muitas vezes, que é típica, né, e tudo mais, ela não só quer prestar atenção em algo, mas ela exige que você preste. E ela presta isso, se você não está prestando, ela fala, olha aqui como é interessante o que eu estou vendo. Então ela deseja esse compartilhamento, né, realmente. Eu nunca tinha notado. Sim, assim, até nos marcos do desenvolvimento mesmo, né, esse é um critério que a gente vai acompanhando. Então, por exemplo, o bebê até 11 meses assim, de idade, já é para ele estar com essa atenção compartilhada muito bem desenvolvida. Então, assim, ele pega o objeto e ele quer levar para você. A gente esconde, ele quer procurar. Então, ele desenvolve. Então, se a partir dos 11 meses, assim, o bebê, a criança ali já não desenvolveu isso, já pode ser uma suspeita. Por que será que não está desenvolvendo essa atenção, né? E muitas vezes a gente tem aí a fala padrão, né, de que cada criança tem seu tempo. Então, muitas vezes vai no médico, olha, não faz isso, não tem essa atenção, não chama, a gente chama pelo nome, não responde, que também acaba sendo um sinal aí, né? Muitos pais, às vezes eu penso se pode ser uma criança que está com problema de audição, porque eu chamo pelo nome e não responde. Então, assim, também é característico da criança com TEA, a gente chamar, não é um problema de audição, mas é porque não tem essa atenção desenvolvida. E aí a gente pode escutar de algum profissional que cada criança tem o seu tempo, né? A gente sabe que sim, cada criança tem um tempo dentro dos marcos do desenvolvimento. Então a gente tem ali um padrão para seguir. Dentro desse padrão, o quanto que a criança acompanhou, o quanto que ela já está em atraso, o quanto que está em evolução. Suspeitou de atraso? Já procura, já vai para a intervenção, já vamos estimular. A gente escuta muito, né? Cada criança tem seu tempo. Isso aí é de praxe. E o equilíbrio é tudo, né? A gente acaba vendo pessoas caindo no comodismo ou no excesso. Porque, né? Ou não, cada criança tem seu tempo. Ou não, de jeito nenhum, não tenho tempo não. Desde um mês já estou preocupada. Então, são excessos, né? Mas realmente o comodismo é o que mais atrapalha, né? Porque vai levando tempo e tempo. Sim, e o tempo para criança, sim, é crucial, né? Porque se a gente está falando de uma criança que tem, por exemplo, 2 anos de idade, se ela está com um atraso muito significativo, quanto que ela já perdeu da vida toda dela? Sim. Então é diferente de um adulto, assim, se a gente falar em um atraso, né, de 1 mês, 2 meses, a criança, né, quanto mais nova ela apresenta ali um atraso, a gente está falando de um impacto muito grande na vida toda dela de 2 anos de idade. Né? E realmente, porque tem muitos casos, né, que a gente percebe que com 3, 4 e eu, não, mas é que cada um é de um jeito, não tem como comparar um com o outro. Mas igual você falou, existe, né, um padrão limite de que em algum momento não tem como simplesmente achar que uma hora vai falar, né? Conheço um caso de uma pessoa que a criança tinha 4 anos, ela não falava nada. E, não, mas uma hora ela vai falar, não tem como, é uma coisa natural. Mas não é assim, né, que funciona. Não, mas hoje em dia tudo é autismo, né? Não tem, não vou ver isso não. Mas imagina, 4 anos, essa criança nunca vai recuperar esse tempo, nunca. E isso vai impactar mais ainda lá na fase da alfabetização, da escola. Aí que realmente vai ter que buscar e aí realmente um atraso, um prejuízo gigantesco na vida. Exatamente. E assim, só pra gente também dar sequência na questão dos sinais aqui, né, que você me perguntou, então a gente falou da comunicação, das interações sociais. Um outro sinal que pode ser assim um sinal de alerta, né, como o traço de autismo, é a questão dos interesses restritos e padrões repetitivos, né? Então, o que seria isso? O quanto a criança pode ter ali um interesse mais restrito para uma área específica e isso se tornar muito repetitivo na vida dela. Então, tem crianças assim que pode apresentar um interesse, por exemplo, por bandeiras, por dinossauros, por animais, porém ela fica ela desenvolve um hiperfoco muito grande dentro daquela área
né? Então ela vai até desenvolver uma habilidade assim significativa, que vai saber muito daquela área específica, vai querer ver muito aquela situação e desenvolvendo, saber de nomes, vai até surpreender, né? Porém, isso pode se caracterizar um hiperfoco, né, dentro do autismo, porque acaba também trazendo uma falta de funcionalidade na vida da criança, né? Então, por exemplo, se a gente fala da interação dela entre os pares e é uma criança que quer saber muito de bandeira, será que a outra criança da idade dela quer ficar ouvindo de bandeira o tempo todo? Os benefícios são difíceis, né, depois, e nem todo mundo, né, nas relações interpessoais vai realmente, né, principalmente as crianças. Eu estava assistindo um menino que tem muito interesse por medicina, não sei se vocês já viram ele esses dias, ele foi até no podcast da Bia, da psiquiatra, e eu ouvindo ele assim, e a mãe contava exatamente isso, que ele tinha uma grande dificuldade, porque ele queria conversar sobre o corpo humano, e as outras crianças da idade não tinham a menor ideia do que ele estava falando, porque ele falava de organismo. Então, assim, é uma profundidade que as outras crianças não vão entender, né? E a comunicação fica barrada. Então, é bem nesse sentido. Uma vez eu avaliei uma criança que já estava com 10 anos de idade, mas o foco dele era, assim, máquina de lavar, ar-condicionado. E ele sabia muito. Ele entrava na minha sala, assim, esse ar, é voltagem e tal, já falando toda a marca, quantos volts, né? E a mãe dele falava, olha, para ele a maior diversão é a gente ir em lojas que tem a máquina de lavar, porque ele fica olhando todos os modelos, ele conhece de tudo. Então, assim, imagine uma criança de 10 anos que tem um interesse muito grande nessa área, como que vai ser a interação social dele? Né? Então vai ter um prejuízo assim, muito grande. E isso pode ser um ponto, né, a ser observado ali do que a criança vem demonstrando. E, Ju, todos têm interesses restritos e padrões repetitivos ou não? Isso varia muito? Isso, é como a gente falou, como a gente fala de um espectro, né, pode variar de um indivíduo para o outro. Porém, né, o que a gente mais vê como critérios para fechar o diagnóstico de TEA precisa entrar, né, esse interesse restrito, repetitivo. E isso não significa que vai ser um hiperfoco dentro de alguma área. Pode vir como um sinal também assim, de uma rigidez muito grande, então falta de flexibilidade de alterar a rotina. Então, quando precisa ter alguma mudança, lidar com o imprevisível, mudou a rotina, a criança pode vir a ter uma crise, se desorganizar, ou uma insistência em manter alguns rituais, né? Então, eu já atendi casos de meninas que queriam ficar muito assim, colocavam todas as bonecas alinhadas, e aí cobria a boneca, depois voltavam em uma sequência também, descobrindo todas as bonecas e fazia essa sequência, né? Ou então de alinhar todos os carrinhos muito bem alinhados, fazer os blocos. Então, dentro desse interesse, que a gente fala de interesse restrito, padrões repetitivos, pode se apresentar de diversas maneiras. A organização interna dessas crianças, assim, é como se elas encontrassem a paz quando elas conseguem cumprir? É isso? Assim, só para entender o sentimento, né? Mais ou menos nesse sentido. Como a gente fala do funcionamento do cérebro, processar as informações de uma maneira diferente, no caso de pessoas com TEA, quando ela consegue se alinhar dessa maneira, se organizar dessa maneira, traz um conforto realmente, traz uma regulação maior. Então, o que pra gente pode parecer peculiar, estranho, a criança pode estar procurando uma maneira de se organizar. Então, por exemplo, se ela tem uma alteração sensorial, que ela vai em um local muito barulhento e aquilo para ela traz um desconforto, a maneira dela se organizar pode ser ficar se balançando e fazer um movimento repetitivo, que a gente chama de estereotipia. Então, essa estereotipia, assim, eu estou me balançando repetidamente para que esse barulho não desorganize a ponto de eu ter uma crise. Então, muitas vezes a criança busca uma maneira de se regular, de se organizar, que para nós pode parecer estranho, mas para a criança aquilo pode trazer um conforto. Aquilo funciona. Aquilo funciona. Tem crianças que por exemplo, bater a cabeça na parede. É verdade, eu vi alguns vídeos falando que os sinais que os pais encontraram para desconfiar de algo era porque batia a cabeça. Eles, meu Deus, mas por que bate a cabeça na parede? E por que bate, né? Porque aquilo sensorialmente pode trazer uma regulação para a criança, um conforto para ela de algo que ela está sentindo.
né? Então é claro que assim, dentro do tratamento, dentro da intervenção, a gente precisa procurar uma outra maneira, uma maneira adequada para dar o suporte para que a criança possa se organizar sem que precise bater a cabeça na parede, sem que ela precise se agredir ou agredir o outro. E aí a gente desenvolve em equipe quais seriam esses recursos e essas estratégias. Que já é possível perceber alguns sinais na criança já desde bebê, né? Então o que eu falei do contato visual, dessa atenção compartilhada. Por exemplo, a mãe quando vai amamentar o bebê, que ela tem essa oportunidade de amamentar o bebê, já existe aquela troca de olhares, né? O bebê está aqui e ele já tem aquela troca de olhar, já vai desenvolvendo esse contato visual com a mãe. A criança com TEA pode ser que já fique aquele olhar mais vago, aquele olhar mais longe. Até na amamentação, né, já é possível identificar que talvez aquela criança não está tendo um contato visual esperado, adequado. Então já é um primeiro sinal que a gente pode perceber. A questão do nome que eu falei, né, que a gente chama a criança pelo nome, já bebezinho, então você vai chamar a criança, ela já tende a olhar para a direção da voz, de onde veio aquela voz. O bebê ele já se direciona para isso. Então a criança com TEA, pode ser que ela é chamada tudo e não tem esse direcionamento. Também a gente tem, depois que a criança já vai crescendo um pouquinho, né, pode até observar já algumas questões mais motoras, talvez. Então começou a andar, de repente andar muito na ponta dos pés, né? Sentar um pouco mais em W, ou ter uma dificuldade ali de tônus muscular, né? Tem crianças que têm dificuldade de equilíbrio, demora mais para desenvolver, né? Um pouco mais essa parte motora. Então tudo isso assim, nesse conjunto precisa ir sendo observado, acompanhado junto com o pediatra, né, para que qualquer suspeita, né, de atraso, independente do diagnóstico, se houver, existe um atraso. Né, e como a gente vai estimular essa criança? Pro bebê, né, aqueles brinquedinhos que ficam girando assim, eles também têm essa dificuldade de acompanhar os cavalinhos girando, sabe? Eu não sei o nome daquele negocinho que fica no berço, né? Então pode ser que a criança já não consiga ir acompanhando muito com o olhar, assim, né? Então é sempre aquele olhar mais longe, aquele olhar mais vago. Então isso tudo já desde bebê a gente já vai observando. E é uma coisa muito importante porque eu tenho uma amiga que ela tem um filho atípico e ela fala que ela percebeu com 6 meses que tinha alguma coisa. Porque ela fala que ela amamentava e ele não olhava para ela. Então, desde os 6 meses eu já sabia. Eu já sabia que havia algo ali. E aí eu já comecei a trabalhar isso na família com meu marido e também já comecei a dar os sinais de alerta para a pediatra. E aí ela iniciou o tratamento super cedo. Com um ano e meio eles já começaram a fazer alguns testes e encaminhou ele. E hoje ele está com 5 anos, ele está super desenvolvido. Então assim, eu percebo quanto que esse olhar, essa atenção dela foi importante para ele. Por isso a importância da gente trazer informação e conhecimento. Pode ser que tem famílias que não chegou ainda até essas famílias essa informação de que desde a amamentação já pode ser observado como um sinal de alerta por conta desse contato visual. Agora, quando isso chega até a família, quando é do conhecimento, a mãe já começa a ficar mais atenta, né? já busca ajuda, já vai se informar, de repente já coloca a criança em uma intervenção. Porque é o que a gente está falando, né? Nós falamos muito da intervenção precoce, independente do diagnóstico. E isso, assim, é claro que antes assim, dos 3 anos é até difícil de se fechar o diagnóstico por conta que a criança está nesse desenvolvimento. Porém, há as suspeitas e a criança vai estar em intervenção já desde cedo e vamos acompanhando aquela criança. E aí, se lá na frente, quando for fechar o diagnóstico com 3, 4, enfim, não importa quando, e realmente não for, tudo bem, né? Que tudo aquele estímulo que ele recebeu durante esse tempo não vai ser prejudicial em nada na vida dele, exatamente. Né? Pelo contrário. Tem uma médica neuropediátrica, ela é muito parceira minha, né? Nós temos muitos casos em comuns
e ela sempre tem muita cautela para fechar o diagnóstico, né? Ela sempre fala assim, Ju, vamos aliar a intervenção então, porque muitas vezes a criança preenche alguns critérios, mas por se tratar desse espectro e dessa variedade de um indivíduo para o outro, esses critérios eles podem oscilar quanto à sua consistência, muitas vezes pode ser que eles não se mantenham. Então, assim, vamos colocar em intervenção essa criança com equipe multidisciplinar e ver o quanto essa criança vai avançar? E aí a gente começa a acompanhar a criança para dali 6 meses, 8, ser reavaliada para ver o quanto que essa criança evoluiu, se aqueles sinais se manteve, né? Se é o caso de fechar um diagnóstico ou não, realmente com uma estimulação a criança foi evoluindo. Então isso é importante ter muita cautela também. Bom, Ju, falando ainda dos sinais, tem algum impacto grande no imaginário da criança? O autismo, por exemplo, brincar de faz de conta, sabe? A gente vê tantas crianças brincando, eu pelo menos brincava muito, né? Ah, eu sou sua mamãe, e aí você é meu filhinho, vou dar comidinha, não sei o que, essas coisas do imaginário, tem esse impacto? Tem crianças, né, com TEA que eles podem apresentar dificuldades nesse simbólico, que a gente chama de brincadeiras de faz de conta. Então, justamente por eles se apresentarem, às vezes, de uma maneira mais concreta, né? Então, a criança com TEA, ele se apresenta de uma forma mais concreta, mais rígida, ele pode se apresentar com dificuldade de faz de conta. Então, até em um dos critérios ali de avaliação, a gente monta, né, a sessão terapêutica ali, justamente com essas brincadeiras. Então, a gente vai fazer de conta que um objeto é um telefone, que dentro da jarrinha ali vai ter chá, vai ter café, que a gente vai fazer um bolo. Então, a gente vai criar situações. Muitas vezes a criança com TEA, ela não consegue, não dá conta de sustentar esse simbólico, né? Então, ela fica de uma maneira assim, mais rígida, ou então ela não entra na brincadeira e fica interessada no objeto em si, né? Então eu já tentei fazer isso com algumas crianças e a criança pegava o objeto e ficava rodando e girando o objeto ao invés de compartilhar a brincadeira comigo. Ou então ela brincava mais sozinha e não me inseria na brincadeira, por conta dessa atenção compartilhada, da dificuldade do simbólico. Uma visão mais leiga, assim, quando você diz rígido, eu acho que é mais sério, né? A criança fica mais séria, assim, para quem não entende, assim, muito bem Quando a gente fala em rigidez, na verdade a gente fala de uma rigidez mais cognitiva mesmo, né? Que seria isso. A dificuldade da criança de flexibilizar algumas situações, né? Então, a gente tem aqui um objeto, eu preciso tirar ele daqui e passar para cá. Né? É isso. Isso a gente precisou ser flexível. Tudo bem que está aqui, eu tirei e mudei de lugar. A criança com TEA pode, é aqui. Né? Isso em alguns casos, então, é isso que a gente fala em rigidez no autismo. Né? Essa dificuldade de trocar, de alternar, de ser flexível, de quebrar rotinas, de lidar com o imprevisível. Né? Então a gente tem que trabalhar muito assim, com previsibilidade até com eles por conta disso. Vamos regular, né? Isso. Mas o que você falou da questão de ser mais séria, a criança também pode se apresentar um pouco com essa dificuldade do sorriso social, a ausência de sorriso social. Então, o que seria isso, que é até um dos protocolos que a gente tem de avaliação, se a criança tem a ausência de sorriso social ou não. Quando você brinca com alguma criança, desde bebezinho, socialmente falando, o que a criança faz? Você brincou, fez uma gracinha, ele já tem essa capacidade de fazer a leitura daquele sorriso, da expressão, então ele imita já esse comportamento, ele sorri também. A criança com TEA, né, ela se mantém com uma expressão mais neutra, muitas vezes ela não sorri, ou no ambiente que ela estiver, né, ela até observa isso na recepção da clínica, ela está no ambiente, entre outras crianças, entre outras pessoas, ela continua fazendo o que está fazendo, né, ela não vira o olhar para ver quem entrou, de repente para soltar um oi espontâneo. Bom, e aí a gente está falando sobre a questão de trazer assim, as informações, né, conscientizar, e nós temos aí também, né, a gente ouve bastante as pessoas falar, mas tudo é autismo hoje, qualquer coisa é autismo. Teve realmente um aumento considerado
de autismo nos últimos tempos, ou só faltava mesmo conhecimento, divulgação? O que você... Atualmente, o que nós temos? Assim, nós temos realmente uma conscientização pública assim, bem maior a respeito do autismo, né, do que nós temos uma capacitação também de profissionais muito maior. Então hoje vamos dizer que a gente tem protocolos mais específicos para chegar a esse diagnóstico de autismo do que a gente tinha alguns anos atrás. Nós tivemos uma atualização em tudo isso para estar fechando esses diagnósticos, para acompanhar os critérios, para acompanhar os sinais, né? Então, o que antes poderia parecer um comportamento peculiar, né? Então, antes o que a gente ouvia falar? Né? É uma pessoa meio estranha, nossa, ele não conversa com ninguém, fica só no mundo dele, é estranho, é tímido. Então, antes a gente tinha alguns termos aí utilizados, porém não estavam caracterizados a um transtorno, né? Ou, de repente, era um outro transtorno específico. Hoje, com essa atualização que nós tivemos até conforme o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, é um manual que os profissionais têm ali como base para fechar os critérios. Nós tivemos muitas atualizações, né? Os profissionais buscaram muita capacitação e as pessoas também estão buscando muito mais ir atrás para ver se pode estar associado a um transtorno. Então, com isso a gente consegue, claro, fechar muito mais diagnósticos. Sim, então, não é errado dizer que o autismo ele sempre existiu, ele acompanha ali a sociedade ao longo de muitos anos, né? Por isso que a gente vê várias pessoas da nossa idade, por exemplo, com 30, 40 anos, chegando num diagnóstico agora e aí conseguindo entender todo, né, a trajetória dele até ali, todas as dificuldades que ele teve até ali, né? E talvez a junção de tudo, né? A não capacitação dos profissionais, né, sobre o tema, a questão da internet também, que até há 20 anos atrás não existia toda essa informação. Então acho que teve a junção de tudo. Então não é que houve um aumento, porque às vezes fala assim, essa geração só está gerando crianças com algum tipo de transtorno. Não, esse transtorno existe. Sempre existiu, né? Só Mas, por exemplo, na nossa época assim, de escola, né, a gente já observava assim, algum aluno que tinha uma certa dificuldade, que tinha um comportamento mais diferente, mais peculiar, mas não se ouvia falar que era autista, né, ou que era algum outro tipo de transtorno. Não, né, agora sim, hoje a gente consegue encaixar, né, essa criança, esse adulto com esses comportamentos dentro de um transtorno. E a gente teve um aumento muito grande mesmo de adultos que vem procurando fechar diagnóstico, até para entender um pouco mais o perfil, o comportamento. Olha, Juliana, eu vim buscar porque eu quero entender, eu sempre agi dessa maneira, mas será que eu tenho algo? Será que é comportamento? Então busca isso também, né? É importante. De onde vem, né? De onde vem, né? Sim. Bom, aproveitando já esse tema também, a gente também ouve muito, essa criança fica fazendo muita birra. Então, como os pais, que são ali os que têm mais contato, que está diretamente ligado, né, criança, adolescente, como que eles conseguem diferenciar os principais fatores para falar, não, isso realmente é só birra, não, isso realmente preciso buscar um auxílio, uma ajuda, um suporte, porque já passou desse... É bem importante assim, essa pergunta, porque eu recebo muito essa dúvida dos pais, né, na clínica. Então, assim, o que é birra? O que é crise? Como eu vou saber lidar para estar repreendendo? Né? O que a gente sempre orienta, assim, geralmente a birra, ela vem associada com algum interesse por trás. Então, de repente, assim, a criança tem um interesse, assim, por brinquedo, por querer um objeto, por evitar alguma situação. Então, celular, né, pelo celular. Então, assim, de repente tem um interesse, naquele momento você falou assim, olha, não, agora não tem como usar esse celular, não tem como usar esse brinquedo, e imediatamente a criança desenvolveu ali, né, uma birra, um comportamento inadequado. Então, assim, a gente até fala da manipulação, né? Então, geralmente tem uma manipulação por trás da birra.
A crise, ela pode vir associada com algum outro tipo de fator. Então, principalmente falando de parte sensorial, né? Pode ser que a criança recebeu uma carga assim, sensorial. Então, o que é isso? Ouviu um barulho assim, muito grande, tem uma sensibilidade ali no momento e aquilo desencadeou a crise. É o que a gente estava falando da questão dela bater a cabeça na parede, por exemplo. Então, pode ser que ela está em um ambiente tão barulhento, tão desconfortável para ela, que ela precisou ficar dando com a cabeça na parede para se organizar e ela apresentou essa crise. Mas o que antecedeu essa crise? A gente estava aqui no ambiente, de repente, né, houve um latido de cachorro, houve um barulho, algo que saiu ali da rotina da criança, né, que a gente estava falando da rigidez, da falta de flexibilidade, né? Então a crise geralmente ela vem com algo por trás associado, né, provavelmente a uma descarga assim, mais sensorial, algo que pode trazer um desconforto para a criança mesmo. E quais são os benefícios de um diagnóstico precoce e os malefícios de um diagnóstico tardio? E como a gente comentou, né, da importância de fazer intervenção precoce, né? Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, nós estamos falando em intervenção precoce. O que significa isso? Vou buscar ajuda para o meu filho quanto antes, né? Então, eu suspeitei de qualquer tipo de atraso, eu vou buscar ajuda de um profissional. Eu já vou colocar o meu filho aqui para estar sendo acompanhado por uma equipe. Então, a equipe sendo preparada, ela vai auxiliar no desenvolvimento da criança e para a criança seja estimulada naquilo que está apresentando, né, aparentemente um atraso. Então, principalmente quando a gente consegue fechar o diagnóstico precocemente, isso significa que a criança vai ter ali todo o tratamento necessário já de uma maneira mais adequada ainda, né, no sentido de equipe terapêutica, de médicos. Agora, quando isso acontece de uma maneira tardia, vai ter um impacto ali na vida da criança, porque ela vai deixar, talvez, de receber o que ela precisa para aquele momento, né? Então, pode ser que os pais não foram buscar, cada um tem o seu tempo, como a gente comentou, e não vai colocar essa criança para ser estimulada, e pode ser que ao longo da vida ela vai apresentar aí algumas dificuldades significativas, né? Então pode vir associado, né, até com quadros de ansiedade grave, depressão, essa desregulação emocional, pode ter um impacto muito grande. Entendi. E tem uma média de tempo para se fechar o diagnóstico ou é caso a caso? Isso, a gente leva alguns meses até para fechar o diagnóstico, né? Porém pode levar aí até um ano mais ou menos, por conta disso que a gente está comentando aqui. Muitas vezes a gente tem que ter essa cautela, então a criança passa pela avaliação, porém ela ainda não foi estimulada. Então o que a gente observa? Olha, pontuou aqui alguns critérios positivos para autismo, porém a gente percebeu que ela é uma criança que ela nunca teve oportunidades de desenvolver isso na família. Então a família nunca brincou de uma contação de história para ela fazer faz de conta, né? Não chegou a estimular um pouco mais essa atenção compartilhada que a gente falou. Então pode ser que ela não teve oportunidades. Então por isso que a gente vai acompanhar a criança por um tempo para depois vir a fechar o diagnóstico. Então por isso que leva de alguns meses até um ano aí. O interessante é passar por uma equipe também profissional. Então geralmente o neuropsicólogo faz a avaliação, tem protocolos de avaliação, família responde, escola responde, acompanha por neuropediatra, acompanha com terapeuta ocupacional, com fono, para cada área ver onde tem possíveis atrasos, né? Para depois a gente estar fechando. Agora, quando é um caso já mais moderado, assim, mais grave, aí já preenche os protocolos de início ali, de cara, já pontua muito alto, então aí a gente já consegue fechar mais rápido. E você comentou, né, novamente, é muito importante esses estímulos dos pais, porque muitas vezes talvez a criança não desenvolveu por falta de estímulo, porque hoje em dia nessa loucura de trabalho, de celular, aí os pais acabam ficando sem tempo para realmente estimular os filhos e acompanhar o desenvolvimento, e aí a criança fica um pouco atrasada, mas
por conta de que não teve oportunidade. E aí, nesse momento em que ele é colocado aí com a equipe, começa a receber os estímulos e começa a responder super bem. Sim, e muitas vezes é até rápido que a criança responde. Nós recebemos crianças assim com atraso de fala, dificuldade no comportamento. Começou a intervenção ali com a equipe terapêutica, os pais ficam impressionados. Nossa, meu filho falou, meu filho me chamou, meu filho... Né, e começa a se surpreender também com a evolução da criança. Isso me chamou a atenção também, a hora que ela falou que, pra mim, assim, não existe uma geração de pais que desconhecem tanto seus próprios filhos do que hoje em dia. Porque eles estão muito distraídos, né, e é culpa de tudo, né, é um total, assim, ó, não é só da pessoa, mas até dentro de casa as pessoas estão distraídas hoje e passam a maior parte do tempo fora. Então elas desconhecem mesmo como elas estimulariam algumas coisas, sim, né? Antigamente não era assim, realmente. Então, assim, se torna até desafiador, principalmente quando a criança já chega um pouco maior para nós, né? Quanto maior a criança vai buscar fechar um diagnóstico, mais difícil se torna, porque muitos sinais e características vão se mascarando ao longo do tempo. Então se torna um pouquinho mais desafiador. E aí quando a gente tem esse histórico da família, mas assim, ela não faz isso porque eu nunca estimulei em casa, eu nunca sentei para brincar com ela, eu nunca estimulei ela a sentar e pintar na mesinha, eu que limpo o bumbum dela ainda, eu que dou comida na boca, eu que corto a carne para ela, eu que fico separando toda a comida, né, quando a gente fala de uma seletividade alimentar. Então, assim, existe um histórico por trás. Então, será que a criança está apresentando aquilo mais por conta dessas faltas de estímulo, né, da forma como vem vivenciando, ou porque realmente está associado a um transtorno? Então, isso leva um tempinho para a gente poder entender. Eu acho que é importante também os pais estarem atentos, né, e observar as crianças quando estão fora de um contato direto com eles, porque, nossa, eu já vi casos da mãe realmente corta, só que sem a mãe a criança corta, entendeu? Isso, exatamente. Então, observar, né, realmente é só comigo, né, que aí é uma questão diferente, ou não, realmente ela ou ele não consegue fazer aquilo em qualquer lugar. Por isso que a gente tem que fazer toda uma análise por trás aí, né? E é bem essa colocação que você falou. É só em casa que ela não dá conta de cortar e que precisa ficar separando as cores do alimento? Não, na escola ela também faz isso, a auxiliar que tem que ajudar, dar esse suporte, quer dizer, já não é mais só em casa. Então é toda essa análise por trás. Bom, quais são os tratamentos indicados? Aí a gente precisa estar colocando essa criança para fazer uma intervenção com uma equipe terapêutica multidisciplinar, que a gente fala, né? Isso quando já vem com laudo, né, de autismo, tem técnico. Geralmente a criança precisa passar com uma equipe multidisciplinar. O que é isso? Uma equipe que tem um psicólogo, então de preferência um psicólogo que atenda dentro da abordagem da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, ou psicólogo que seja também especialista em ABA, que faz a análise do comportamento aplicada, né? E também uma equipe que tenha fono para estimular a fala dessa criança, o terapeuta ocupacional, que vai estimular toda essa parte sensorial que eu falei, né? Às vezes é uma criança que não pode estar próxima de barulhos, ou uma criança que tem necessidade de buscar muito algo sensorial, ficar colocando toda hora coisa na boca, mordendo, né? Então o terapeuta ocupacional vai estar trabalhando tudo isso. Fisioterapia, porque geralmente pode ser que anda na ponta do pé, pode ser que anda em W, não tem um equilíbrio, né? Até musicoterapeuta, na clínica até nós temos também musicoterapeuta, que é um trabalho assim excelente, as crianças se identificam muito com essa parte também da música, que traz ali, né, a calma, né, bem bacana, musicoterapia, arteterapia, além da equipe médica também, né? Então geralmente precisa estar sendo acompanhado pelo neuropediatra, que é onde vai verificar também a evolução dessa criança, se é um caso que precisa entrar com medicação, se é um caso que fica mais na intervenção terapêutica mesmo. Toda uma rede de apoio, né? Pois é. E fora a orientação parental também que a gente fala, né? Então o que é isso? A família sempre está recebendo o suporte, a orientação, né? Como lidar então com esse momento da criança, o que fazer no lugar da criança bater a cabeça na parede, como que eu posso tratar isso, né? Trabalhar.
a equipe educacional também. Bom, Ju, e quais são os níveis de suporte existentes? Dentro desse manual, né, de diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM-5, nós temos 3 níveis de suporte considerados para o TEA, né? Então, o nível 1, que seria um nível mais leve, a gente fala em nível 1, que é aquela criança que exige pouco suporte, né, pouco apoio. Então, ela é uma criança que pode apresentar prejuízos ali dentro da comunicação social, que a gente comentou, né, de fazer essa leitura do ambiente, mas ela é uma criança que se comunica, tem um funcionamento cognitivo preservado, né, consegue se desenvolver muito bem ali. O nível 2, a gente já fala que é um nível um pouco mais assim moderado. Então, a criança tem esse funcionamento, também pode até ser muitas vezes preservado, porém, essa parte de rigidez pode vir já mais comprometida e ela precisa de mais apoio. E o nível 3 já é considerado um nível assim, mais severo, é uma criança que precisa de muito apoio, geralmente é uma criança que não tem desenvolvido essa parte da comunicação verbal, né? Tem casos de TEA que pode vir como comorbidade a deficiência intelectual também, aí isso acaba exigindo mais apoio. Então ela é uma criança que ela provavelmente vai estar precisando do suporte, de um apoio ali em tempo integral, né? Então são esses níveis que a gente trabalha dentro do TEA. Tá. E aí dentro, né, de todo esse acompanhamento, desse suporte, esses níveis podem ir reduzindo ao longo. Uma criança nível 3, ela pode regredir para o nível 1, por exemplo. Dependendo do acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, pode acontecer em alguns casos, né? Então, muitas vezes os pais até confundem isso porque é o que a gente falou lá, né? Da cura do autismo, né? Então, muitas vezes o que pode acontecer é, de repente, ela estava no nível 2 de suporte e com todos os desenvolvimentos, os estímulos, tudo, talvez ela já não precisa mais tanto de apoio em algumas áreas da vida dela. Ela consegue ter um funcionamento mais adequado, consegue se virar melhor, então ela entra para o nível 1 de suporte. E também pode acontecer o contrário, e de uma que estava no nível 1 de suporte, e aí há alguns anos está tudo ok, mas passou e foi para o nível 3. Pode acontecer devido à falta de tratamento específico para a criança, né? Então, de repente, está indo tudo tão bem que não preciso mais, né, da criança assim, se acompanhar. Às vezes pode acontecer mesmo, né, da criança ter uma alta ali no tratamento. Porém, se isso não for acordado, né, com médicos e com a equipe terapêutica, às vezes é uma decisão ali da família, né, por questões pessoais, a gente pode ter sim um avanço mais grave nas características e sintomas dessa criança. Então, ela pode ser que vai exigir um nível de suporte maior. Então, que antes ela se virava melhor, talvez agora ela precisa estar tendo um apoio já mais em tempo integral. Algo que poderia impactar essa mudança de nível, por exemplo, o divórcio dos pais, algo assim que é muito forte para a criança e chega, desregula, isso pode ser um dos motivos também? Sim, os fatores ambientais têm assim uma contribuição muito grande no impacto do desenvolvimento da criança, né? Já acompanhei casos que a criança vinha já mais regulada, mais organizada, houve essa separação, essa quebra, mudança de escola, muita coisa ao mesmo tempo, e aí a gente teve essa regressão, né? Então a criança acabou no desenvolvimento ali, né, estacionando, regredindo, e a gente tem que trabalhar novamente por conta desses fatores ambientais e de rotina também. Que a gente lida bastante com divórcios, né, aqui, e algumas mães mostram uma preocupação grande nessa fase justamente, porque meu filho tem autismo e agora com o pai saindo de casa pode piorar a questão, então realmente... É uma fase bem delicada mesmo, Rafa, inclusive tem uma família que eu acompanho, né, e que aí acontece essa questão do divórcio, então a gente tem muitas diferenças de um ambiente para o outro, pessoas diferentes começam a frequentar, né, porque de repente ali os pais vão começar a ter novos relacionamentos, então começa também a outras pessoas fazer vivência dessa vida da criança, então precisa ter muita cautela, pensando sempre em priorizar ali a qualidade de vida da criança. Principalmente na rotina, né? Muitos pais falam pra gente, gostaria da guarda alternada, né? Que nem é bem vista pelo judiciário, mas que fica uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, vai intercalando com muita frequência, e eu acho que isso pode piorar, assim, porque o que a gente está conversando não é algo bom para a criança. Exatamente, pode ter um impacto assim, bem negativo para a criança. Entendi.
Bom, aproveitando um gancho aí, né, sobre essa questão, e na sua vivência, é comum verificar o negacionismo dos pais com relação ao TEA? Sim, sim, acaba sendo comum, né, ter pais, famílias assim que nega o diagnóstico ou que nega fazer uma investigação maior, uma busca. Muitas vezes eu percebo que pode até ser por falta da informação, desse conhecimento que a gente falou. Então, às vezes são pais que estão presos a alguns padrões de falas que a gente tinha antes, né? E aí tem um preconceito por trás. Ai, mas o meu filho não vai se desenvolver, meu filho não é louco, meu filho, né? Então fica com esse preconceito. Então muitas vezes acaba negando essa busca desse diagnóstico, né? Ou quando acaba recebendo o diagnóstico de fato, também pode ter um negacionismo ali, porque acaba sendo um processo de luto até, né? Então a parte da negatividade acaba até fazendo parte, porque assim, eu preciso me adequar a uma nova realidade, a um novo conceito, né, a tratamentos. Então os pais podem passar por um período ali de negação para depois vir a aceitação, para depois vir uma compreensão melhor. Sim, até essa minha amiga que ela tem um filho atípico, ela fala que para ela foi muito claro esse período. Então, assim, eu vivi como se fosse um luto mesmo. Porque eu tive que, literalmente, ela falou, enterrar aquela criança que eu imaginei e falar, não, a minha criança é essa e eu vou ter que readequar e dar o melhor para ela poder se desenvolver. Né? Mas o que ela sempre fala é que como as crianças são surpreendentes. Eles surpreendem cada vez mais. E ela fala assim, então, até ela gravou com a gente também um podcast, né, para falar a visão dela de mãe. E ela fala que o recado que ela deu para os pais não duvidem das suas crianças. Isso. Eles vão conseguir ter uma vida maravilhosa. Exatamente, o que eu sempre falo para os pais é isso. Falo, olha, independente do nome, né, que esse diagnóstico está levando, do que a gente está trabalhando aqui, né, com assim, fechar, né, um diagnóstico, vamos focar nas potencialidades que o seu filho tem para se desenvolver. Então vamos focar que o seu filho tem condições, que ele vai chegar e como que a gente vai construir esse caminho juntos. Porque a criança precisa desse suporte, dessa parceria. Então enquanto a gente de repente está em uma negação, a gente está fechando os olhos para aquilo que a criança tem de potencialidade. Então tem cada criança que é surpreendente o que eles fazem, né? Então eu até falo, o seu filho vai chegar ali naquele ponto, mas talvez ao invés dele fazer assim, ele vai dar uma volta um pouquinho maior para chegar também. E como vai ser para dar essa volta? Que suporte que ele precisa? Porque capacidade ele tem, então a gente agora precisa explorar mais esse lado da potencialidade que ele tem, né? E aí é independente do nome, né? Se é autismo, se é TDAH, enfim. O importante é focar na qualidade de vida. Ele ter uma qualidade de vida Então, o que a gente sempre precisa focar, né, até para os pais aí, é a gente dar um suporte assim, cada vez mais adequado e buscar, pensando que um dia assim, ele possa ter condições de ir se virando, ele possa ter mais autonomia, ele possa ter mais independência. A gente quer o funcionamento mais adequado possível dessa criança, né? E como que vamos fazer isso? Quais são os caminhos? E já na fase escolar, Ju, qual que você acha que é a importância da escola no desenvolvimento da criança atípica? A escola tem um papel assim, muito fundamental, né, no desenvolvimento de crianças atípicas e bem importante também, né? Porque é ali na escola onde a criança também passa a maior parte do tempo dela, né? Então, durante horas da vida dela, ela passa ali, né, na escola. E aí ali é onde ela vai, de repente, desenvolver essa parte de interação social entre os pares, né? Onde ela vai desenvolver essa atenção compartilhada, um pouco da rotina, como é ter rotina, ter regras, saber brincar, mas que precisa esperar a vez, se frustrar porque perdeu, como vai lidar com a frustração. Então, quando a escola tem também essa questão, né, da inclusão bem preparada para receber essa criança, sai um trabalho assim, maravilhoso para o desenvolvimento, né? Então, a gente até sempre fala que tem que ter muito essa parceria, né? Família, escola e equipe terapêutica. Então,
Então esse tripé faz assim um conjunto muito importante no tratamento. E ali dentro da escola que a gente vai estar, que a criança vai estar desenvolvendo todas as suas potencialidades também, né? É muito importante, né? Os pais, principalmente, que estão aí na linha de frente, compreenderem a importância, né, dessa rede de apoio toda e não cobrar somente da escola, não cobrar somente da equipe terapêutica e não se colocar somente a culpa, né, em si, mas entender que é uma rede mesmo, né? Que tudo isso vai agregar. E a gente queria, né, que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo sobre o tema, sobre o autismo, sobre a inclusão. O que eu gostaria assim, de falar, né, é para que buscar realmente assim, a informação, buscar o conhecimento, né? É muito importante a gente ter espaço como este para a gente poder levar a informação. Só através disso a gente vai conseguir quebrar um pouco mais o preconceito, a gente vai conseguir buscar ajuda, desenvolver as potencialidades desta criança. Então, como que é importante mesmo da gente conhecer, né, se informar para poder incluir, tanto enquanto sociedade também, né, de repente assim, na família, né, das pessoas, às vezes não tem nenhum caso, mas o nosso papel enquanto cidadãos, né, e o nosso papel na sociedade e as políticas públicas. Sim. Então é um papel de todo mundo, que todos precisam desempenhar. Né? Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco essa informação, eu posso contribuir de alguma forma. Então, que a gente possa realmente conseguir contribuir, pelo menos um pouquinho, para que aos poucos a gente chegue lá no mais adequado, no mais ideal, né? Sim, realmente, né? Que é igual você falou, porque é totalmente errado a gente pensar que a criança e o adolescente, ele é unicamente, lógico, né? Os pais são os principais responsáveis por ele, mas no ECA, por exemplo, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá está previsto que a sociedade, então todos nós somos responsáveis, né, para que uma criança ou um adolescente se desenvolva. Então é responsabilidade, né, uma responsabilidade social para que se crie ali um ambiente, né, para que eles tenham qualidade de vida, sejam incluídos. E o que você falou entra muito no tema do Pétalas da Justiça, que é o nosso podcast, né? Que é a informação gera transformação e muitas vezes proteção, né? A gente fala também. Então entra super no nosso lema e nós queremos agradecer muito assim, pela tua presença aqui com a gente, por dispor desse tempo para falar sobre o assunto. E a gente fica muito feliz de poder trazer essas informações, trazer profissionais capacitados aqui para bater esse papo e levar a informação para muita gente, realmente, né? Eu agradeço também. E temos um convite, presentinho. espaço, gostoso. Presente pra você. Obrigada, meninas. Obrigada, E viu? se você quer deixar o seu contato, o seu arroba, como as pessoas podem te localizar aí? No Instagram, né, neuropsicóloga Juliana Demarque, né, e aí tem o meu contato, depois se vocês quiserem colocar aí, né, atualmente eu atuo dentro da clínica Neurointegrar, né, que fica aqui em Jundiaí mesmo, sou supervisora da equipe de psicologia lá, e aí a gente fica à disposição para informações que vocês precisarem, né, parabéns por essa iniciativa também de vocês, de poder levar o conhecimento e a informação, e muito obrigada pelo convite. Obrigada. E, gente, se vocês puderem, né, acompanhar a Ju, já entra lá, vai na nossa bio aqui desse vídeo, vai ter o link do Instagram da clínica, da Ju, vocês podem entrar em contato com ela também por lá. E nós queremos agradecer a Eliette Bressan, que nos ajuda com as canecas aqui. Graça, amei. Adoro caneca. Muito bom pro cafezinho, a Ju gosta de café. Então todos os dias vai acompanhar a Ju também. E é isso, gente. Muito obrigado. Compartilhem esse vídeo, curtam, porque vocês sabem que assim vocês ajudam a informação a ser compartilhada com muitas, muitas mais pessoas. Muito obrigada. Até mais. Até. Tchau, tchau. Bacana, menina.